Olá pessoal, vamos dar sequência então à disciplina de aditivos e coadjuvantes. Hoje a gente vai falar sobre embalagens para a indústria de alimentos. Aqui vai ser uma introdução, essa é uma disciplina ministrada aí pela Darine, mas daqui para frente eu que vou trabalhar com vocês. O que a gente vai ver nessa primeira aula? Essa primeira aula a gente vai ver a definição de embalagens e algumas funções que as embalagens têm segundo a definição que temos pela legislação. Vamos ver também a história e a evolução das embalagens. Vamos ver uma legislação geral sobre embalagens para alimentos e também legislações específicas para cada matéria-prima. Então também a gente vai ver já os tipos de embalagens, né? Então os tipos de matérias-primas que podem ser utilizadas para a fabricação das embalagens. Vou falar um pouquinho sobre a tecnologia de embalagens, o que são embalagens primárias, secundárias e terciárias e as novas funções que essas embalagens têm. Bom, meu nome é Rodrigo, eu sou engenheiro de alimentos, sou formado pela Unemate e hoje eu sou aluno do mestrado em Ciência e Tecnologia aí do IFMT. No final da aula eu vou deixar os meus contatos. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só perguntar, eu estou à disposição, beleza? Vamos lá. Definição de embalagens. Segundo a RDC 91 de 2001, as embalagens são artigos que estão em contato direto com o alimento, destinado a contê-los, desde a fabricação até a sua entrega ao consumidor, com a finalidade de protegê-los de agentes externos, de alterações e de contaminações, assim como de adulterações. Então, segundo o que a gente acabou de ler lá, quais são as funções que as embalagens possuem? Elas têm a função de conter o alimento. Então, o que entra em conter o alimento? Entra em quantificar. Então, é muito mais fácil eu ter 1 quilo de arroz dentro de um saquinho do que 1 quilo solto, né, espalhado por aí. Então, essa é a função de quantificar. Eu coloco dentro de um saquinho meio quilo, 1 quilo, 5 quilos, 1 tonelada, sei lá. E, consequentemente, essa função também facilita o transporte. Então, é muito mais fácil eu ter lá a quantidade, lá 1 quilo, e colocar em cima do caminhão e transportar, do que o quilo está ali espalhado e eu ter que levar ele para algum lugar. A outra função que as embalagens têm é a de proteger, como a gente leu lá. Então tem que manter o alimento preservado. A embalagem é uma barreira contra o meio externo. O que ela tem que proteger? Tem que proteger de contaminação de micro-organismos, tem que ser uma barreira contra a luz, algumas vezes, dependendo do alimento, contra oxigênio, né, a entrada de oxigênio ou a saída, a embalagem tem que proteger desse jeito. Outra função que a embalagem tem é a função de informar. Por que tem a função de informar? Algumas informações que a gente tem na embalagem são informações obrigatórias, que são o rótulo, né, a marca, o que é o produto que está ali dentro daquela embalagem, tabela nutricional, ingredientes. Isso são informações obrigatórias. Mas a gente também tem as informações optativas. Então, na embalagem pode ter ali a receita de um bolo, por exemplo, se for uma farinha, ou pode ter um modo de uso, né, daquele alimento, ou o modo de conservar aquele alimento. Então, essas são informações optativas. Também a gente tem aí, nas embalagens, a função de vender. Por quê? Porque a embalagem ela tem que atrair o consumidor. E essa é uma função que vem ganhando destaque nos últimos anos, né? Ela tem a função de atrair, ela tem que atrair o consumidor e fazer com que o consumidor leve aquele produto, né, aquele alimento, e não o do concorrente.
Bom, as primeiras embalagens da humanidade elas são datadas em 4000 a.C. Elas eram basicamente para facilitar o transporte, também tinham a função de proteção e facilitavam o consumo do alimento. Essas embalagens elas eram feitas do que eles tinham à disposição, então de recursos naturais. Quais são esses recursos naturais? Partes de animais como estômago, intestino, ossos e chifres, né? Algumas plantas e frutas também eram usadas como embalagem, então casca de coco, bambu e folhas, e alguns outros recursos também como conchas eram utilizadas como embalagens antigamente, né? Aí foi passando o tempo, a gente começa a ter as embalagens manufaturadas. O que são as embalagens manufaturadas? Começa então a produzir materiais próprios para armazenar e transportar os alimentos. Então a gente tem aí alguns exemplos de embalagens manufaturadas: as tigelas e alabastros de barro, barris de madeira, cestas e balaios de fibra natural e bambu, e também a gente começa a ter a fabricação de cantis de couro, cantis ou bolsas de couro de animal. Então são compartimentos exclusivamente para colocar o alimento ali dentro, não como os de recursos naturais. Passando mais o tempo, lá em 1760, a gente começa a ter o surgimento de embalagens industrializadas. Então começa a surgir a fabricação em larga escala. Começam então a surgir as primeiras embalagens mesmo. Elas tinham a função de manter a forma e a coesão do alimento e facilitavam no transporte e no manuseio. Alguns exemplos dessas embalagens são sacos que eram utilizados, ou ainda são utilizados, na verdade, para grãos e para cereais. Temos aí algumas tigelas ou vasos, né, de cerâmica. Também temos o vidro, começou a ser utilizado como embalagem de alimentos. Também começam a surgir algumas caixas metálicas, basicamente de estanho e de cobre. Essa primeira fase das embalagens industrializadas, ela leva o nome de fase protetiva, que ela vai de 1760 até 1890, onde entra a fase ilustrativa. Então, nessa fase ilustrativa, começam a criação de marcas. Então, o produto tem que chamar a atenção. Ele começa, então, a surgir rótulos. A embalagem começa a ser um canal de comunicação da empresa com o cliente, né? E essa é a fase ilustrativa. Então, começam a aparecer ilustrações, começam a aparecer aí nos rótulos, né? Então começa a aparecer informações sobre o produto nas embalagens. E isso vai até 1930, onde a gente tem a última fase, que é a fase de venda. Antes dessa fase de venda, os alimentos eram comercializados em vendas, né? Então você tinha ali o balcão com o vendedor, e ele você falava para ele o que queria e ele ia lá e buscava, pesava e te repassava. Agora começa a surgir o supermercado e desaparece esse vendedor. Quem tem que vender o produto é a embalagem, é o rótulo, entendeu? Então essas embalagens elas precisam agora chamar atenção. Então elas são agora elas fazem o papel de marketing do produto. Então o consumidor ele vai lá, olha na gôndola, fala: essa me chamou mais atenção, essa embalagem. Logicamente que não vai ser assim, né? Mas você bateu o olho, viu aquilo lá e quer comprar, você pega ali da gôndola, coloca no carrinho e leva embora, entendeu? E aqui a gente tem um exemplo da Nescau, né? A gente começa a perceber que as embalagens, em comparação com a fase ilustrativa,
as embalagens já começam a ter mais cor, vermelho, amarelo, são coisas mais coloridas, uma cor mais viva, né? E aqui a gente vê então a Nescau como ela foi evoluindo com o tempo. E hoje a embalagem ela tem uma característica própria da Nescau, né? Que é essa lata retorcida. Então você vê essa lata retorcida, você sabe que é Nescau. Então já traz uma representatividade da marca, é o próprio marketing na lata, entendeu? Aqui, questão de legislação, nós temos esses dois sites. Um é da Associação Brasileira de Embalagens. Aqui é bem interessante porque mostra em tópicos todas as legislações para embalagens, porém são embalagens no geral. A gente não tem, nesse site, não tem exclusivamente de embalagens para alimentos. A gente também tem embalagens para cosméticos ou embalagens para medicamentos. Então, para a gente ter uma noção maior, é bem interessante a gente também procurar as legislações na Anvisa, que é a Anvisa que regulamenta, que impõe essas legislações aí. Então é bem interessante, é um pouquinho mais chatinho procurar na Anvisa as legislações, é bem complicadinho, mas se vocês quiserem, tiverem interesse, já falei, pode entrar em contato comigo, eu ensino vocês a mexerem e fazer essas buscas. A gente tem esses três últimos órgãos aqui, que é o Inmetro, MAPA e a ABNT. Esses órgãos eles são mais reguladores dos materiais, das propriedades e características dos materiais. Eles não fazem legislações, eles não fazem lei para implantar esse material no mercado. Eles só como eu posso falar assim? Eles só medem as características e as propriedades que essas embalagens têm. A legislação geral é a RDC número 91 de 2001, que eu já li para vocês, que ela dá a definição de embalagens para alimentos. Ela propõe, então, os critérios gerais de classificação de materiais para embalagens e equipamentos em contato com o alimento. E ela dispõe também sobre os materiais que são utilizados para embalagem. Então a gente tem aí os plásticos, incluindo os vernizes e revestimentos, tem a celulose, tem borracha, tem vidro, metais e suas ligas, madeira, tecido, né, que é os produtos têxteis, ceras de parafina e alguns outros. Os que a gente vai focar mais são esses quatro: plástico, celulose, vidro e metais. Mas madeira e tecidos também a gente vai dar uma olhada nessa primeira aula e falar um pouquinho mais sobre eles. Bom, esses materiais eles devem ser seguros, né? Não devem promover migração de substâncias, ou seja, nenhuma substância deve sair da embalagem e ir para o alimento, e também não deve promover nenhuma alteração sensorial no produto, né? Isso é causado essa alteração sensorial por conta da migração. E a gente vai ter as legislações específicas. Aí a gente tem as legislações específicas para vidros e cerâmicas, tem a legislação específica para metais, para plásticos e celulose. A gente vai ter cada matéria-prima que eu estou falando, então vidros, metais, plásticos, celulose, nós vamos ter uma aula específica para esses materiais. E nessas aulas eu vou falar um pouquinho sobre o que trata cada uma dessas legislações. Mas se vocês tiverem curiosidade, seria muito interessante vocês darem uma olhada já
do que se trata essas legislações. Tá? Tipos de embalagem. Então a gente já viu aí as matérias-primas, as 4 mais usadas, então vidro, metal, celulose e plástico. Mas a gente também vai falar aqui sobre madeiras, tecidos e multicamadas. O que são as multicamadas? Eu vou dar uma explicadinha mais para frente. E o que são embalagens primárias, secundárias e terciárias. Essas são as duas características como a gente pode classificar as embalagens. Então, a questão da matéria-prima e se ela é uma embalagem primária, secundária ou terciária. Bom, os vidros. Os vidros são normalmente disponíveis aí no mercado em garrafas. Essas garrafas para alimentos, elas são normalmente para bebidas alcoólicas ou bebidas finas, por exemplo, sucos aí que são somente pasteurizados, são suco 100%, né, suco 100% mesmo, suco. São vendidos em garrafas de vidro. A gente também, o vidro, ele também pode ser em pote, pode ser comercializado em pote. A gente tem aí exemplos como conservas, geleias e até mesmo café solúvel. Também temos vidro comercializado em formato de copo. Aí a gente tem requeijão e extrato de tomate. Hoje nem tanto, porque o vidro também ele tem aquela coisa de agregar valor, né? Então o produto mais fino ele vem numa embalagem de vidro. Então hoje em dia a questão dos copos não é muito comum, mas ainda tem a comercialização. E esses copos aí fizeram parte da infância de muita gente, né? Porque a mãe da gente colecionava esses copos e não precisava comprar jogo de copo, só não podia dar esses copos para visita, mas de resto está valendo. Vidros também são fabricados em formatos de ampolas, mas isso são mais para medicamentos, e para cosméticos são os frascos de vidro também são fabricados. A celulose. A celulose a gente tem o papel, que é muito utilizado na fabricação de embalagens para farinha de trigo e de mandioca e também para doces, né? Essas embalagenzinhas aqui para brigadeiro, beijinho e tudo mais são embalagens, né? Temos também em celulose os cartonados, então o papel cartão. Ele é utilizado como embalagem primária aí em macarrão, mas também é usado como embalagem secundária em caixas de cereais, de bombons e de biscoito. E também a gente tem o papelão, que é utilizado como uma embalagem terciária. Dos plásticos, nós temos os plásticos rígidos, que são os potes, garrafas e frascos. Aí eles são comercializados para bebidas, para leite e derivados e também para óleos. Nós temos também os plásticos semi-rígidos, que são esses daqui, são chamados de stand-up. São comercializados aí azeitona, castanha, alguns outros grãos também são comercializados nesse tipo de embalagem. E a gente tem os plásticos flexíveis ou flow packs e envoltórios, que daí já ganham uma variedade maior de produtos. Nós temos aí grãos, temos os produtos carnes, produtos vegetais e o famoso saquinho do leite de saquinho, ou leite pasteurizado, né? Metais. A gente tem as latas de alumínio, o alumínio, né, como metal. A gente tem as latas, que são comercializadas principalmente pelas bebidas. A gente tem os blisters, que são esses daqui, esse segundo aqui na imagem, que são muito comercializados para medicamento, mas também tem alguns doces, né, algumas balas, alguns chicletes que também tem esses blisters todos de alumínio. E também temos selos, esses selos de tampa de achocolatado, de requeijão, de alguns produtos, de outros produtos
de leites e derivados e tudo mais. E a gente também, como é nessa parte do metal, a gente tem a folha de Flanders, que é uma folha na aula específica de metais que a gente vai ter mais para frente. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a folha de Flanders, que ela possui várias camadas e ela é comercializada principalmente em conservas, azeite, sardinha e atum. Aqui a gente tem as multicamadas. Elas são embalagens que utilizam várias matérias-primas em conjunto. Então a gente tem os blisters, que aqui a gente tem um exemplo na manteiga e geleia de hotel, até mesmo em alguns chocolates, que ela é uma embalagem plástica embaixo, com um papel, uma celulose normalmente por cima, e por baixo ainda a gente tem uma folha de alumínio, né? Outro exemplo de multicamadas são as flow caps, que são comercializadas aí na forma de salgadinhos e chocolates. Então, por fora é um plástico, por fora a gente tem um plástico e por dentro a gente tem uma folha de alumínio. Outro exemplo também de multicamadas são os sachês aí de molhos, temperos, ketchup, maionese, mostarda. Tem as stand-ups, a gente viu elas totalmente de plástico, mas elas também têm as multicamadas. Aí a gente tem um exemplo de conservas e atomatados. E a gente tem a mais famosa das multicamadas, que é a Tetra Pak. A Tetra Pak é uma marca, né, uma empresa, mas ela ficou conhecida por desenvolver essa embalagem multicamada, com várias camadas de matérias-primas diferentes. Aí a gente tem um exemplo em caixinhas de leite, derivados, né, como leite condensado, doce de leite, e em alguns sucos. A madeira. A madeira não é muito comum, mas a gente tem a madeira utilizada em caixas, né, em bacalhau, que são importados aqui para o Brasil. Também a gente tem os engradados, que são essas caixas aqui, muito utilizadas em feiras para transporte de frutas e legumes, e também é uma embalagem, e também pode ser uma embalagem secundária para cervejas, né? Essas embalagens de caixa não são muito utilizadas, mas ainda são utilizadas, então a gente vai dando exemplo aí para vocês. E de madeira também são feitos barris. Aqui no Brasil é muito comum a gente ver bebidas destiladas, e também um vinho, né? Mas no exterior, até naquelas feiras a céu aberto, é muito comum também a gente ver azeitona sendo comercializada em barris. Aqui no Brasil acho que nem tanto, mas fora do país eu sei que é bem comum. Embalagens de tecido. Nesse caso a gente tem dois exemplos. São os sacos de estopa ou juta, que são comercializados aí os grãos e os cereais, e os sacos de ráfia. Os sacos de ráfia eles são muito utilizados na indústria para levar grandes proporções, né? Aí utilizado de 20 quilos até 100 quilos. Um exemplo deles são o Big Bag. Os Big Bags eles são embalagens que armazenam uma grande quantidade. Um exemplo é na usina de álcool e açúcar que eu trabalhei, onde eles vendiam açúcar para Coca-Cola. Então, para não precisar envasar em saquinhos de 1 kg ou de 5 kg, eles colocavam açúcar nesses Big Bags de 50 kg e colocavam em cima do caminhão e traziam para Cuiabá para a Coca-Cola. E a gente tem um outro exemplo aqui, que é os sacos de ração também, são sacos de ráfia ou até mesmo de estopa, né? Embalagens primárias, secundárias e terciárias, o que são? Bom, de uma maneira bem simples de explicar, a embalagem primária é aquela que está em contato direto com o alimento. Se está em contato direto com o alimento, é a embalagem primária.
A embalagem primária ela tem a função de proteger e identificar o produto, né, o alimento que está ali, e ela pode ser produzida de diversas matérias-primas. Então pode ser de vidro, de plástico, né, qualquer matéria-prima, aí ela pode ser fabricada. E ela também tem a função de informar e facilitar a venda unitária, né? Então, o que são as embalagens primárias? É aquelas que a gente vê na gôndola do supermercado mesmo. Você pega ali a caixinha de leite ou a latinha de refrigerante ali da gôndola e leva para casa. Essa é a embalagem primária. A embalagem secundária, ela abriga uma ou mais embalagens primárias. Então, exemplos aí, a gente tem o fardo de refrigerante, o fardo de cerveja, tem as caixas de leite, também essas caixinhas que vêm de suco de saquinho, né? Ela tem a função de aumentar a proteção, além de agrupar uma maior quantidade de embalagens primárias, ela aumenta a proteção. Normalmente, elas são usadas nela plástico ou papelão, e elas têm a função de também facilitar o empilhamento. Então fica mais fácil você colocar uma embalagem em cima da outra. Essas são as embalagens secundárias. As embalagens terciárias, elas agrupam então as outras embalagens primárias e secundárias. Elas têm a função basicamente de facilitar o transporte e o armazenamento. São feitas elas de papelão, pallets, né, que no caso entra madeira, e containers. Então ela tem a função de colocar o máximo de alimento, o máximo de produto em um menor espaço, né? Só que de uma forma bem resistente, porque são essas embalagens, são as embalagens terciárias que vão para a distribuição. Então ela tem que ser compacta e resistente. Aqui então um exemplo simples. A gente tem aí a garrafinha de refrigerante, então a garrafa é uma embalagem primária. Aí ela é colocada junto com outras embalagens primárias, forma um fardinho. O fardinho é uma embalagem secundária. Vários fardinhos são colocados numa caixa de papelão, em cima de um pallet, e esse pallet, essa caixa de papelão, são embalagens terciárias. Aqui eu tenho que deixar claro também que num produto pode haver mais de uma embalagem secundária e mais de uma embalagem primária, certo? Um exemplo bem simplesinho é caixa de bombom. A caixa de bombom, a caixa em si, ela primeiro a gente tem o bombom, então a embalagem primária é aquele plásticozinho em volta do bombom. Vários bombons juntos, mesmo que forem de marcas diferentes, mesmo que forem bombons diferentes, né, da mesma marca, logicamente, que a Nestlé não vai misturar com a Lacta, mas vários bombons dentro de uma caixa, a caixa então vira, aquela caixa cartonada, vira uma embalagem secundária. E normalmente, por fora dessa caixa de cartão, de papel cartão, a gente tem um plástico, que também é uma embalagem secundária, porque ele não entra como embalagem terciária, né? Porque ele não facilita aquele plásticozinho, não facilita o empilhamento nem nada. Ele só protege mais ainda o alimento, o produto que está ali dentro, que são os bombons, certo? Então, o mesmo produto ele pode ter mais de uma embalagem secundária e mais de uma embalagem terciária, certo? A tecnologia de embalagens, ela é multidisciplinar. A gente tem que dominar várias disciplinas para a gente entender a tecnologia de embalagem. Uma dessas disciplinas é a tecnologia de materiais.
Então, eu tenho que saber as propriedades, as características do material que eu vou usar para formar a embalagem. Então, se eu vou usar uma embalagem de vidro, eu tenho que saber o porquê que eu vou usar aquela embalagem de vidro e o que o vidro pode ou não fazer com o meu alimento, certo? Também a gente tem que ter uma noção muito grande de tecnologia de alimentos, porque dependendo do alimento, ele já é direcionado para uma categoria de embalagem específica. Então, por exemplo, aí o azeite. O azeite, ele oxida muito fácil. Então, se ele oxida muito fácil, eu já não posso colocar ele numa embalagem transparente, né? Então, eu já meio que já vou indo para o lado dali das embalagens que não são transparentes ou são abertas, né? Então, a gente tem que ter essa noção. A gente tem que ter uma noção de logística, logicamente, porque a gente pode escolher uma embalagem, mas essa embalagem vai para um lugar muito longe e ela pode degradar, por exemplo, se for uma embalagem que não é tão resistente. A gente tem que ter uma noção, logicamente, também de marketing, já que a embalagem tem que vender o seu produto, né? É o principal canal de venda do seu produto. Então a gente tem que ter uma noção de marketing. Todas essas disciplinas da tecnologia de alimentos, ela tem um impacto direto no mercado do consumidor, né? Aqui eu vou dar dois exemplos bem simplesinhos. Aqui então a gente tem a caixinha, né, de leite UHT e o saquinho de leite pasteurizado. O leite pasteurizado é um produto que degrada muito rápido, né? Então não vale a pena investir numa embalagem muito cara e que proteja o alimento por longo período, porque o próprio alimento, né, o próprio leite pasteurizado, ele dura aí de 3 a 5 dias. Já o leite longa-vida, o leite UHT, ele já é um produto que degrada, tem uma vida de prateleira maior. Então eu preciso de uma embalagem que faça com que ele chegue ao máximo da sua vida de prateleira, né? Que melhore isso. Isso é um exemplo de impacto no mercado. Outro exemplo, né, é a garrafa PET em comparação com a garrafa de vidro para refrigerante. Todo mundo concorda que o refrigerante na garrafa de vidro é muito melhor, né? Se você não concorda, tem alguma coisa errada com você. Mas por quê? Porque o vidro ele prende o gás, né? De uma forma bem simples falando, ele prende o gás ali dentro, né? O gás não sai. Já na garrafa de plástico, depois de um período de armazenamento, o plástico faz com que o gás comece a sair. Isso é natural. Então a escolha da embalagem, né, a gente tem que ter uma noção aí do produto que vai ali dentro e do material que a gente vai usar para a embalagem. Então aí a gente tem algumas características que facilitam nossa escolha do material que vai ser usado na embalagem. Então, para a escolha desse material, a gente tem que saber as propriedades da matéria-prima. Então, quais são as propriedades que o vidro vão fornecer para o produto, né? Ou o plástico vai fornecer. Então, a gente tem que ter uma noção das propriedades de cada matéria-prima. Então, consequentemente, as suas vantagens e desvantagens, a manufatura e o custo da produção dessas embalagens. A gente tem que saber a regulamentação e a legislação vigentes para aquele tipo de embalagem, para aquela matéria-prima. E também saber a questão do armazenamento e transporte, né, como vai ser feito o armazenamento e como vai ser feito o transporte dessa embalagem, para a gente saber qual material a gente vai utilizar para a fabricação dessa embalagem. A gente tem dois fatores bem importantes, que são as propriedades químicas e as propriedades físicas da embalagem. As propriedades químicas da embalagem, então se a embalagem ela facilita a oxidação ou a corrosão,
né? Se ela tem uma oxidação, uma corrosão facilitada, isso pode interferir no alimento. Se essa embalagem ela causa combustão, por exemplo, como é a degradação, a deteriorização dessa embalagem, né? E a biodegradação dela, se ela é biodegradável. Isso é um fator que o mercado está procurando muito. Já tem clientes que só compram um alimento se a embalagem for biodegradável. Então, são algumas propriedades químicas que a gente tem que ter noção em relação às embalagens. Já as propriedades físicas das embalagens, entra aí a densidade dela, a resistência mecânica, então a resistência a corte, a torção, a choques, né? Então se ela bate, se o material é resistente a alguma coisa batendo nele, isso tem que levar em consideração também na hora da escolha. Então propriedades térmicas, se é um bom condutor ou um mau condutor, propriedades eletromagnéticas e a permeabilidade e a migração. A permeabilidade e a migração funciona desse jeito. A permeabilidade, ela deixa, então aqui a gente tem um esquemazinho, vamos começar, aqui a gente tem um esquemazinho, onde aqui a gente tem o alimento, né? A gente tem o alimento, aqui fala de produto, mas é a embalagem, certo? Então o alimento, a embalagem e o meio externo, né? O meio ambiente. Então se do meu alimento sai gás carbônico, oxigênio, umidade e aromas para o meio externo, se a embalagem deixa sair isso do alimento para ir para o meio externo, isso se refere à permeabilidade da embalagem. Se ela deixa passar muito, ela tem uma permeabilidade pequena. Se ela deixa passar pouco, ela tem uma boa permeabilidade. E também, do contrário, também é verdadeiro. Então, se a embalagem deixa entrar oxigênio, umidade e aromas, né, então se refere à permeabilidade. A absorção se refere a substâncias que saem do alimento e vão parar na embalagem. Um exemplo simples é, por exemplo, a embalagem de aqueles potes de plástico que a gente coloca um alimento ali rico em pigmentos e depois de um tempo, por exemplo, rico em pigmentos, eu digo, por exemplo, um extrato de tomate, você deixa ele num pote branco durante um tempo e quando você vai ver, você manchou o pote fica meio alaranjado. Então isso se refere à absorção. E a migração se refere a monômeros, aditivos e solventes que saem da embalagem tanto para o meio externo quanto para o alimento. E essa migração é uma coisa que a gente tem que ficar muito de olho, porque ela pode causar vários problemas. A permeabilidade ao vapor d'água. Então, com a permeabilidade ao vapor d'água, o produto, né, o alimento, ele pode ter um ganho de umidade. Se ele tiver um ganho de umidade, a gente pode ter um empedramento ou uma aglomeração. Um exemplo disso é o açúcar. Se a embalagem deixa passar vapor d'água, o produto ganha umidade e o açúcar começa a ficar empedrado, né? Outra consequência do ganho de umidade é a perda de crocância. Por exemplo, a bolacha. A bolacha, quando ela começa a ganhar umidade, ela perde a crocância, ela fica aquela bolacha murcha, né? Então, se a embalagem faz com que o produto ganhe umidade, a bolacha fica murcha. Outra
outro fator que pode ser desenvolvido com ganho de umidade é o desenvolvimento de micro-organismos. Né? Então a gente ganha umidade, a gente aumenta a atividade de água, consequentemente os micro-organismos têm o seu desenvolvimento facilitado. O contrário, a perda de umidade, quando a embalagem faz com que o produto perca umidade para o meio, a gente pode ter um endurecimento do produto. O produto pode ficar mais duro. Ou também pode causar murchamento, no caso de frutas e legumes. Se a gente perde umidade, a gente tem perda de peso. Então, eu tinha lá 1 quilo dentro, eu comecei a perder umidade, de repente eu já tenho, sei lá, 900 gramas, já não tenho mais 1 quilo. E o escurecimento também é um fator que pode ser causado pela perda de umidade. A permeabilidade ao oxigênio. Se a embalagem deixa o oxigênio entrar ou até mesmo sair, a gente pode ter aí o desenvolvimento de micro-organismos. Também podemos ter oxidação de óleos e gorduras, reações enzimáticas e a oxidação de aromas, pigmentos e de vitaminas. Isso tudo pode ocorrer, então, caso a embalagem deixe o oxigênio entrar ou sair de dentro do alimento. Permeabilidade à luz. A luz ela pode acelerar a oxidação de óleos e gorduras. Também ela causa a fotodegradação de pigmentos, consequentemente a descoloração do alimento, e isso tudo pode causar alterações de sabor e odor e também a degradação de vitaminas. Então, se uma embalagem ela permite a passagem de luz para o alimento, e se for um alimento que não é estável quando em presença de luz, então faz com que o produto possa ocorrer qualquer um desses fatores. A migração. A migração, então, como eu disse anteriormente, é quando algum aditivo, um monômero ou uma substância em si, ela sai da embalagem para o alimento ou para o meio externo. O que isso pode ocorrer? O que isso pode causar? Ela pode causar a contaminação química do alimento, aumentando a sua toxicidade e causando alterações tanto sensorial no alimento, como alterações da embalagem. A embalagem pode começar a ficar, a perder peso, pode perder a cor, a embalagem pode começar a murchar e o alimento também pode ter alterações sensoriais, então o gosto fica ruim, a coloração pode ser alterada. Isso tudo pode ser causado pela migração. Então é um fator que a gente tem que ficar de olho, principalmente em plásticos. A gente vai falar um pouquinho mais na aula de plásticos, mas os plásticos são o material utilizado para embalagens que tem que ter esse cuidado maior com a migração de substâncias. Então, o material deve ser inerte para que não haja migração e a embalagem ela tem que manter os cuidados mesmo com o passar do tempo e com a temperatura de armazenamento. As novas funções das embalagens. As novas funções das embalagens elas vêm crescendo no mercado, né? O mercado sempre está em inovação, então sempre vai renovando as funções das embalagens. Basicamente, a gente tem 3 novas funções, que é a conveniência, o design e a sustentabilidade das embalagens. A conveniência, ela entra em alguns quesitos como facilitar o consumo em qualquer lugar. A gente chama essas embalagens de on the go. Então, em qualquer lugar que eu vá, eu consigo pegar essa embalagem
e tornar ela prática para o meu uso. Um exemplo, eu lembro dessa caixa de cerveja, esse fardinho de cerveja, que era da marca Sol, que era uma caixa de papelão, que você podia abrir ela, espalhava ali as cervejas, né, que cabiam ali dentro, e podia colocar gelo ali dentro. Então, era uma embalagem que você podia abrir e ela acabava virando um cooler. Né? A gente também tem outro exemplo aqui, que é essa embalagem de batata frita aí, que você pode colocar um molhinho ali do lado e sair andando para qualquer lugar que você vai, você consegue comer a sua batatinha molhando ali no molho. E outro exemplo ali que eu coloquei é um chá. É um chá que você, né, coloca água quente ali e ele vira um bule. Então você pode levar ele embora, depois que terminou seu chá, você joga fora. Também de conveniência, são embalagens que facilitam a abertura e o fechamento, como a Ziploc. Eu vejo muito essa Ziploc agora em peito de frango, consumo muito peito de frango, então eu vejo bastante. Então você consegue abrir a embalagem, tira ali 2, 3 peitos de frango que você vai usar para fazer sua refeição e coloca a embalagem de novo no freezer. Então você descongela aquela quantidade que você quer. Também outro exemplo era esse Danup, que é da marca Danone, que ele vinha com essa abertura bem fácil, que era só puxar e você mesmo conseguia colar depois qualquer coisa. Se você não quisesse mais, você tampava ali e ele colava de volta. Inconveniência, então, entre as embalagens que saem direto do freezer para o micro-ondas ou vice-versa. Então a gente tem aí o exemplo dessas embalagens de marmita, que já são comercializadas em mercados. Também tem as embalagens aí de lasanha, de escondidinho, esses produtos frios que a gente consegue tirar facilmente do freezer, abrir, coloquei no micro-ondas, não preciso nem colocar em outro recipiente nem nada. Outras embalagens que tem essa função de conveniência e que vem ganhando muito espaço aqui no Brasil, nem tanto, mas lá fora já estão sendo bem implantadas, são as embalagens ativas e inteligentes. As embalagens ativas, elas, de forma bem simples, elas têm a função de interagir com o alimento, enquanto as inteligentes têm a função de agir com o consumidor. Ah, mas como isso? Tá. Embalagens inteligentes são como embalagens ativas, são como essas latas. Essas latas, ela gela ou esquenta o líquido que tem dentro, né? O alimento que tem dentro, a bebida. Então, ao abrir ou ao girar a válvula, aqui tem uma substância que causa uma reação que esquenta ou que esfria e acaba que você consegue consumir sua latinha ali gelada ou quente na hora. Essa é um exemplo de embalagem ativa, onde ela interage com o alimento que está ali dentro. A embalagem inteligente é um exemplo essa daqui, que é um filme de carne, né, que ele consegue detectar a deterioração da carne. Então, quanto mais deteriorada a carne está, mais azulzinho esse filmezinho, né, essa embalagem ela vai ficando. Se a carne é nova, ela fica lá com um selinho todo branquinho. Então, ela não interage com o alimento, ela só identifica e mostra para o consumidor como é que ela está. Um outro exemplo dessas embalagens inteligentes é que tinha antes as latinhas de cerveja da Skol, que tinha aquele selinho com o símbolo da Skol que ficava azul quando a lata estava gelada. Aqui era um exemplo de embalagem inteligente. Então ela não deixava a cerveja mais gelada, ela só indicava para o consumidor que a cerveja estava gelada. Também em questão das novas funções que
as embalagens têm, entra o design. O design ele tem a função de atrair o consumidor pela estética, né? Então, se forem embalagens mais bonitas, o consumidor cresce o olho do consumidor. Nossa, olha que embalagem bonita. Acho que eu vou levar essa embalagem porque eu gostei dela. Então, também vem sendo desenvolvidas aí as embalagens temáticas. Então, você vê aí, por exemplo, essa embalagem aqui que tem um carinha, parece que está vomitando ali, mas é um molho, ou esse suquinho aqui para criança, né, que parece um pinguizinho. A gente também tem o surgimento de embalagens clean, que são embalagens mais limpas, que nem essa daqui, ó, só uma cor só, sem muita informação, sabe? São embalagens clean, são embalagens limpas. Essas embalagens elas têm a função basicamente para o fabricante de agregar valor. Ela não vai interferir em nada no alimento, né? Ela só vai agregar valor. Por exemplo, esse do pinguinzinho, essa embalagem do pinguim aqui, se você compra para o seu filho essa embalagem, provavelmente ela vai sair muito mais cara do que a outra convencional, que é normal, que é uma embalagem, né, comum que a gente conhece. Função de sustentabilidade, essa também vem crescendo muito com os anos. Já tem consumidores aí que compram embalagens que pensam na sustentabilidade. Então, as embalagens elas devem ter a função de serem ecologicamente corretas, biodegradáveis, então que degradam aí em um curto período de tempo e não causam nenhum impacto ambiental. Embalagens recicláveis e reutilizáveis, lá o exemplo do copo de requeijão, que ele é reutilizado em casa para tomar água e tudo mais, só não pode dar para visita, ou embalagens recicláveis. Temos também as embalagens, os biofilmes e bioplásticos que estão sendo desenvolvidos por aí. Então são filmes e plásticos desenvolvidos a partir de matéria-prima vegetal, né? E também temos outro que é o papel semente. Esse é muito recente. São papéis que possuem na sua composição ali na parte interna da embalagem sementes de árvores. Então, se a pessoa joga fora, vai parar, sei lá, num córrego, num rio ou na beira da estrada, esse papel vai se degradando e a sementinha de uma árvore ela é plantada. Então, é uma embalagem bem interessante que vem aqui no Brasil. Eu ainda não tive conhecimento de grandes marcas que usaram ou que usam isso, mas lá fora, na Europa, Estados Unidos, já está sendo utilizada essa tecnologia. Vamos falar um pouquinho sobre o setor econômico, os dados econômicos do setor de embalagens. O setor de embalagens ele tem como cliente principal os alimentos e as bebidas. E esse setor é um setor que ele está sempre em crescimento. Ele sempre está em crescimento. Então, sempre vai nascendo mais gente, consequentemente vai tendo que comprar mais comida, e então o setor de alimentos está sempre em crescimento. E com isso, para redução de custos até, são desenvolvidas diversas pesquisas no ramo de embalagens. Então, pensando aí, que a gente acabou de falar, na sustentabilidade ou diminuição de custo, né? Então, diversas pesquisas são desenvolvidas. Com essas pesquisas, faz com que esse seja um setor que tenha uma movimentação e uma inovação muito constante, né? Então, por exemplo, a gente viu lá a evolução das embalagens, que eram embalagens simples, tinham que ser feitas de forma manual, já passam para embalagens industrializadas,
Antes eram basicamente metal, cerâmica e vidro. Hoje a gente já tem plástico, já tem as embalagens multicamadas. Então é um setor que está sempre buscando inovação, uma movimentação é sempre constante no setor de embalagens. Em questão de valores, né, a gente tem aí o valor bruto de produção em bilhões de reais aqui só de embalagem. Em 2019, esse setor ele bateu 1,1%, foi responsável, né, por 1,1% do PIB de 2019, acumulando aí então 80,2 bilhões de reais, só o setor de embalagens. Em relação ao setor de embalagens por segmento, a gente ainda vê as embalagens plásticas disparado na frente, né? É o setor que movimenta mais dinheiro, com 41%, seguido das embalagens metálicas e depois as embalagens de papelão do lado. As embalagens de papelão do lado tem um papel aí como embalagem terciária muito grande, então por isso que ele é muito utilizado, né? Enquanto os outros ainda estão abaixo dos 10% aí em questão do valor bruto de produção. Se vocês acham que as embalagens não são interessantes, ou achavam que as embalagens não são interessantes, saibam que elas são um papel bem interessante e bem relevante para o produto. Um exemplo fácil aqui que eu vou dar para vocês quero saber se vocês reconhecem esse produto. O produto, só pela embalagem, só pela sombra da embalagem, vocês já conhecem e sabem que produto é esse. Então, né, uma garrafa de Coca-Cola, dá até o gostinho da Coca-Cola gelada na boca quando você vê isso. Então é bem interessante, porque aqui é um exemplo de que a embalagem virou o próprio marketing da empresa. Então, se você vê só a sombra, não preciso nem colocar a imagem da embalagem em si, escrito Coca-Cola. Só a sombra você já reconhece e já sabe que produto que é. Entendeu? Então, a embalagem é realmente algo muito interessante e muito tem que ter um valor agregado nela muito alto. Outro exemplo aqui que eu vou dar para vocês é a questão do desenvolvimento das latas de leite moça. A gente tem um case bem legal da lata de leite moça que aconteceu com o desenvolvimento. A gente percebe o desenvolvimento dela desde o começo, né, que foi mudando e tal, foi tomando uma forma mais bonita, mais moderna, né, a lata, e até que ela aderiu com muito custo, acho que foi uma das últimas marcas de leite condensado que aderiu à embalagem da Tetra Pak, que é essa multicamada, né, de caixinha, e depois disso ela aderiu a esse formato de embalagem, onde, né, melhorou o design, falou assim, vamos colocar o formato dela anatômico, que também relembra a curva do corpo de uma moça, né? Tudo isso foi levado em consideração para o desenvolvimento dessa embalagem nova, dessa daqui que tem os tracinhos, né, mais ondulados, assim. E foi bem interessante, foi revolucionário, foi inovador, né? Foi bem legal. Porém, a Nestlé notou, né, isso é um case que eu tive, né, que me contaram numa palestra sobre embalagens lá na Unicamp. O cara falando que a Nestlé notou uma queda nas vendas. Mesmo, né, nossa, a latinha tá mais bonita, não sei o que, teve uma queda nas vendas. Por quê? Eu não sei se vocês têm um costume, ou a mãe de vocês, ou a avó de vocês, mas lá em casa, eu sou de Minas, a gente gosta de um doce de leite, né? E a mãe lá em casa fazia o quê? Pegava a latinha de leite moça e colocava dentro né, tirava o rótulo de papel ali
dava uma lavadinha na lata e colocava dentro da panela de pressão junto com o feijão para cozinhar. E assim que o feijão estava pronto, ela tirava a lata e o que a gente tinha dentro da lata? Doce de leite. Então acabava já fazendo a comida e a sobremesa. Isso na minha infância foi comum e, por incrível que pareça, muita gente fazia isso. E numa pesquisa de mercado, a Nestlé notou a queda de vendas do leite moça e foi fazer a pesquisa de mercado. E na pesquisa de mercado notou-se que esse formato de embalagem dificultava fazer o doce de leite e remover ele. Porque o que a gente fazia? Faz o doce de leite, joga a lata inteira lá dentro, só depois tirava a tampa e tirava o doce de leite inteiro, no formato da tampa ele saía ainda. Já esse daqui não. Esse daqui não fazia isso. A gente não conseguia tirar o doce de leite por causa dessa voltinha aqui. O que aconteceu? Vai lá Nestlé e faz a nova lata. Aí faz um design mais comprido, né? Um pouquinho mais fino. E com essa tampa que ela retira quase toda inteira sem precisar do abridor. Esse é um case da Nestlé onde a gente nota que a embalagem também causa alterações na venda do produto, certo? Então, se vocês achavam que a embalagem não interfere na venda, ou não é muito interessante, ou não é importante para a venda do produto, saibam que é muito ao contrário. Ela tem um papel bem importante a embalagem de venda aí, certo? Então essa foi a aula de hoje, muito obrigado. Aí estão os meus contatos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo, me adiciona lá no Instagram, no Facebook, e só me chamar que eu respondo qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Muito obrigado e até a próxima.